Boa noite, pessoal. Hoje estamos no nosso episódio número 30. Estamos recebendo aqui hoje o Ricardo Vieira. Muito obrigado, Ricardo, por estar aqui conosco. Vai trazer assuntos super especiais hoje. O Ricardo, que ele é professor, né, de Direito Ambiental. Exato. E procurador do nosso município. Com né? muita honra. Isso aí, nosso amigo, né, enfim. E ele tem muito conhecimento sobre o assunto que nós vamos falar, então. Eu quero, antes de começar, agradecer também os nossos apoiadores que estão sempre aqui com a gente, né? Temos hoje também apoiador novo. E para quem interessar, sempre tem apoiadores novos, viu? A gente está Isso é sendo muito bom, muito Desde bom. a primeira vez que a gente veio aqui, que a gente foi o segundo programa de vocês, né? Já tinham tínhamos chegando vários apoiadores. E agora aí. mais um. Mais dois. Mais dois. E sempre temos apoiadores novos, né? Então, para quem quiser também ser o nosso apoiador, pode entrar em contato com a gente. E vamos lá, Ricardo, vamos conversar um pouquinho. Vou passar pro Jais aqui para Vamos lá. Sabe o que a gente falava, né, Ricardo, outro dia, né, sobre o que aconteceu com vocês, contigo e com a Carla em específico, né? E a gente teve a ideia de estar falando mais sobre isso porque tu te envolveu, né, mais a fundo nisso, no processo e em todos os detalhes. Então, nosso assunto, ele é crimes digitais, responsabilidade civil e danos morais. Eu queria que tu começasse falando pra gente, cara, o que são crimes digitais, para que o pessoal entenda, porque a gente entre num assunto específico que são os crimes digitais no Instagram, né? Mas o que são crimes digitais, meu velho? Vamos lá. Primeiramente, uma boa noite a todos os meus seguidores, que estão sempre aí me apoiando e acompanhando o nosso trabalho, tanto na Prefeitura de Bento Gonçalves, quanto também, né, nas minhas idas à academia. O Jaiso, que é meu colega também de academia, nós nos encontramos, eu, o Rodrigo, né? Temos a felicidade de nos encontrarmos lá na Engenharia do Corpo, aonde felizmente eu tive esse convite maravilhoso, que me honra muito, né? A possibilidade de falar de um tema que não é um tema muito confortável, é um tema até complexo, tendo em vista que é algo novo, não tão novo, mas que teve uma intensidade maior quando da pandemia, né? A pandemia, isso é uma herança da pandemia. A questão digital, que foi muito importante, né? Que é algo positivo, onde nós repensamos até, inclusive, instituições que há um tempo estavam consolidadas de uma forma semipresencial, como as universidades, e aí se viu que há essa possibilidade de ter uma abrangência maior, uma economia maior, de se atingir o maior número de pessoas com um valor até mais acessível a todos, a educação a todos, através da internet, né? Esse instrumento que é muito valioso, mas que, infelizmente, ele anda sendo invadido, anda sendo mal frequentado, né, por pessoas que não são de tão boa índole assim. E é por isso que nós, juntamente, né, com o grupo, elencamos os crimes digitais e dando um destaque maior para o Instagram, até para delimitar o tema, porque é um tema muito vasto. Mas ele vale para todos, né? Ele vale para todos. O que é um crime digital, né? É algo que é realizado pela internet. Então é no espaço virtual. Então ele seria um crime como qualquer um outro, como um crime de furto, que é realizado em uma rua, em uma localidade, mas agora quando ele é realizado dentro de um ambiente de internet, né, onde nós temos o quê? Também a presença de um direito, que é o direito do consumidor, que isso é muito importante deixar claro, que para dirimir as questões com a internet, nós temos que ter esse olhar aí com o direito do consumidor. Porque nós temos a questão do envolvimento de provedores, de operadoras de telefonia, e eles têm responsabilidade. Isso que eu quero, na nossa conversa de hoje, deixar bem claro a responsabilidade de cada um. A nossa responsabilidade, né, como consumidor, de ter uma boa índole, de se manifestar com educação com as pessoas, porque a analogia que eu faço, a internet é como se fosse a rua. Se você estivesse saindo... Então, quando você abre o seu smartphone, abre o seu celular, você está entrando na rua, está abrindo a janela da tua casa para pessoas que não são do teu trato pessoal, muitas vezes você nem conhece, é de outro país, mas há lei, e ela existe, e ela tem que ser cumprida. E se não for cumprida, a gente vai socorrer ao judiciário, que vai ter que prontamente, de uma forma mais rápida possível, se manifestar e fazer com que o jogo equilibre para todas as partes. Cara, o ano passado, foram 46 bilhões de ataques cibernéticos. Nós falávamos desse dado, né?
E foram 1,8 milhões de vítimas. Eu fiquei até assustado. Eu acho que todo mundo aqui já passou, né, por uma tentativa, pelo menos, de golpe, né, Ricardo? E, cara, propriamente o que aconteceu contigo, com o teu Instagram? Então, pessoal, é uma realidade muito triste, que infelizmente, o Brasil é líder mundial, tá? Em golpes pela internet, então ele tá à frente de todas as nações do mundo, inclusive os indianos, que têm uma população muito maior que a nossa, mas em questões de golpes digitais, o Brasil está, infelizmente, em primeiro lugar. Tem um dado bem alarmante que eu vi na página do Senado, que está acompanhando isso, inclusive está com proposta de recrudescer, de deixar mais cruel as penas de estelionato pela internet. Então vai se aumentar a pena para tentar barrar um pouco essa intenção, né, dessas pessoas. Mas lembrando que a gente começou a falar aqui, pelo esse estudo do Senado, a cada 17 segundos, um brasileiro está sofrendo um crime digital. Então a gente começou a falar aqui, já tivemos vários crimes digitais. Isso é muito triste. Porém, é algo que a gente tem que discutir, porque é uma realidade. Como eu falei, que começou muito através lá da pandemia. Então, não se tinha muita legislação. A gente viu que, nós estávamos comentando aqui antes, que nós tivemos a primeira que trabalhou, isso foi lá em 2009, com a Lei Carolina Dickmann. Né? Depois nós tivemos, em 2014, o Marco Regulatório da Internet. E depois, em 2017, 2018, na verdade, mas com a aplicação mesmo da norma em 2020, é a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. A LGPD, para evitar a questão do vazamento de dados. Então, no primeiro caso, como tu me perguntou, dessa questão que aconteceu, infelizmente, com a Carla, foi uma questão de vazamento de dados, mais especificamente. Então, graças a Deus, nós tínhamos o quê? A lei já em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que é praticamente a cópia da lei da União Europeia, que é onde tem a maior tradição. Tem também traços muito parecidos com a lei do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que ela é referência para o mundo, né? O estado da Califórnia, na questão de inteligência artificial e questões de direito digital, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, o Igor Moraes, que está morando na Califórnia, lá onde ele está desenvolvendo também um trabalho muito interessante na inteligência artificial. Então, é através desses dados de lá, inclusive, que está esse aumento tão grande na questão dos crimes digitais, que está superando, inclusive, os crimes contra o patrimônio nas ruas. Como a gente não vê tanto crime mais de roubo de carros. O que há maior, infelizmente, agora é o crime digital. Mas o que incentiva isso também é o fato de ser difícil identificar. A pessoa tá anônima, né? Tá dentro de casa. Então, fica impune, né? Ele pode continuar fazendo diversos crimes, então... Exatamente. E até que eu digo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem dois viés. Ela tem também a responsabilidade de cada um, mas também tem a proteção dos dados, né? Então, o sujeito, às vezes, ele pode ficar sob o manto da invisibilidade, até pela questão dessa proteção de dados, né? Então, é uma questão bem difícil e por isso que ela geralmente só é resolvida no judiciário, que tem essa possibilidade de fazer quebra de sigilo, de fazer um acompanhamento todo, né? E a nossa polícia, ela está ainda se aparelhando nessa questão, né? Agora que está se criando delegacias especializadas, né, no tema, mas é algo bem incipiente, algo novo, que ainda a gente tem que avançar ainda muito nesse sentido. Cara, e na questão que é uma dúvida que eu tenho da punição disso, né? Por exemplo, porque a gente vê que eu acho que 90% desses crimes passam impunes, né? Que é difícil localizar. Como é que é hoje, até a Lúcia pode nos ajudar também, na questão judiciária para punir esse tipo de crime? Como é que funciona isso? Essa questão da punição, ela está mais relacionada às empresas, que são as responsáveis pelo serviço. Então, nós temos a questão... No meu caso ali, no caso da Carla Kogori, foi a questão do Instagram, né? Ele tem a Meta, que ela tem um escritório aqui no Brasil, ela é responsável tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, quanto pelo WhatsApp. Então, na verdade, a responsabilidade seria da instituição em, na verdade, responder por esses danos ao patrimônio. E é muito difícil de se apurar,
né? E aí teria que abrir um processo administrativo da empresa interno, sei lá, da operadora envolvida, do provedor, alguém poderia estar por trás, porque no caso específico, até eu não fui mais claro, né, com a tua pergunta. Sim. Qual foi o nosso caso? Na verdade, foi um vazamento de dados. Como é que vocês identificaram isso? Bom, uma excelente pergunta. Quando que se nota que houve a invasão, né, do teu sistema? É quando tu perde simplesmente a capacidade de gerenciar as tuas ações. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem pro Jazz, eu não consigo mais enviar, não recebo mais nada, o Instagram ele fica sem as opções, sem a possibilidade de eu postar, fica todo ele apagado, com algumas inscrições só do Instagram, e você não consegue mais ligar, não tem mais acesso a nada. Por quê? O que aconteceu nesse caso? Houve uma solicitação de troca de chip. Sem, é claro, a troca realizada pela titular, no caso, a Carla Pogori. Então, o que acontece? É algo que é uma organização criminosa. Isso não é algo que é isolado. Então, é um vazamento de dados que pode ser tanto da operadora, Sim, pessoas internas à operadora. Que vendem esses dados, que a gente tem dados disso, não sou eu que estou falando, sim, mas há dado, por isso que há essa Lei Geral de Proteção de Dados, foi criada para evitar a venda de dados. Porque você não sei se que você acontecia recorda, muito. Bom, a gente vai vai fazer uma compra na farmácia, o que eles te pedem? CPF para te comprar uma aspirina. Então há uma coleta, havia uma coleta indiscriminada de dados. E essa lei, ela fez com que as pessoas tivessem que dar o seu aceite, concordassem com isso, para poderem tratar esses dados, para não ter essa venda, porque era um mercado muito lucrativo. Gerava milhões de ações, né? Inclusive se dizia que era o novo petróleo. É a questão da informação, inclusive as guerras. Bom, nós sabemos do caso aquele da Cambridge Analytica lá nos Estados Unidos, onde houve praticamente a decisão de uma eleição à presidência dos Estados Unidos através da venda e compra de dados. Então isso é algo muito importante. Isso tem até filme, né, com esse caso da Cambridge Analytica, né, que foi contratada na questão do Trump lá. Então tudo isso é muito delicado. A questão da informação, as guerras hoje em dia, elas são através da informação. Inclusive os primeiros ataques às nações estrangeiras, elas são realizadas através de ataques digitais. Então, antes de tu enviar um míssil, o que eles fazem? Eles já entram no sistema e já derrubam tudo. E a pessoa fica sem luz, sem comunicação. É a pior coisa que tem hoje. É o caos. Gerar o caos é tu entrar na questão digital, na questão da comunicação. Então, o primeiro ataque das guerras hoje em dia não é através do míssil, como a gente pode imaginar, e sim através da comunicação e da informação. Muito bem. Cara, e voltando, né, é muito difícil punir, eu acho, né? Por isso que acontece muito isso. Agora, a gente falava antes, mas eu pensando, cara, eu passei por várias já, de pagarem um boleto com a conta da empresa, de 30 e poucos mil reais, e a gente simplesmente, o banco devolveu, mas a gente não teve mais nenhum acesso a quem foi, se o cara foi punido. Eu acho que se torna cada vez... Eu acho que é muito impune isso, né? Exatamente. Ele passa ainda, Ricardo. Falta a pessoalização, né? Isso. Do criminoso. Eu ia te perguntar, no caso de vocês... Ele fica escondido através de um banco, através de uma operadora. No caso de vocês, não teve isso, não tem isso. Não tem como... Tu só recebeu de volta a tua conta e... Exatamente, porque houve um vazamento de um dado. Vão responder porque foi uma troca que pode ser feita por uma pessoa mal intencionada, que pode ter usado, de repente, as informações da Carla e ter chegado lá na TIM ou na Oi e tenha solicitado, né, presencialmente a troca do chip. Só que, claro, quando eles fazem isso, eles têm que ter o quê? A biometria. Sim. Eles fazem, é tudo uma burocracia. Deve saber para tua empresa como é difícil. É complexo. Né? E complexo fazer isso. Então, cancelar uma conta. Acredito que isso não tenha ocorrido no caso. Então, é algo que foi vazado pela própria empresa. E é por isso que eles têm responsabilidade, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 14, a responsabilidade ela é objetiva. Aonde não se dispensa o quê? A prova da culpa deles. Então não há como se provar, não é culpa do nosso operador. Não interessa. Aconteceu um dano, há um nexo causal entre o que eu realizei, a conduta que eu realizei, e o prejuízo que você teve.
Logo, você, o banco, você operadora, você TIM, você Oi, você é responsável Sim, a pessoa de forma jurídica. objetiva. Pessoa jurídica. O teu processo é contra a O PJ, problema é teoricamente. que esses malfeitores continuam, de Não, é repente, lá isso. dentro atuando. É isso, né? Porque a própria LGPD, cara, ela barra muita coisa até no nosso negócio, né? Porque tu não pode mais entrar em contato com o cliente, tu não pode expor que série de coisas. tu recebeu os dados dele. Só que, cara, continua o mesmo problema, né? Não resolve o problema global E daí que é as grandes empresas acabam tendo um prejuízo enorme. Enorme. É, Gigantesco. E isso é o grande problema que ainda a agência nacional reguladora, né, autoridade nacional regulamentadora da LGPD, ela vai ter que ter esse olhar, né? Na questão dos reflexos que está tendo para o empresário, principalmente. Ele que está lá, que muitas vezes não tem nem acesso e nem sim. como gerenciar cada um dos seus funcionários. Por isso que eu digo, por isso que as penas, elas são bem altas. Até eu estava olhando as penas antes de vir para cá da LGPD, elas variam de 2% do faturamento da tua empresa até 50 milhões de reais. Então é algo bem pesado para o empresário, que muitas vezes vai ficar o quê? De mãos amarradas e vai fechar. Né? Fechar, claro. E aí o criminoso vai continuar. Não naquela empresa, de repente indo para outra, se especializando, né? Aproveitando toda... Quando a gente sabe que o empresário, ele investe no seu empregado, ele aprende toda aquela expertise e ele vai para outra e vai, de repente, se desviar e acabar e vendo que o crime está compensando. E é isso que a gente tem que evitar. Por isso que a polícia, né? A polícia, ela vai ter que avançar nesse sentido, vai ter que ter tecnologia para poder se apurar exatamente o que cada um fez. Para não haver essa injustiça aí de ser só o empreendedor ser o culpado, né? Isso é uma coisa muito temerária. Eu leio, né, seguidamente, assim, que tem muitos investimentos nos crimes sexuais, né? Pedofilia, enfim, eu vejo que tem delegacias especializadas que acompanham, às vezes, os pedófilos, né? Ficam monitorando, enfim, as conversas, às vezes. Por isso que é extremamente importante a gente falar que a denúncia é uma das principais coisas para que comecem a destrinchar toda essa quadrilha, né? Enfim, nesses... Então, exatamente isso, Lu. A gente tem que criar uma polícia especializada que trabalhe com a questão de vazamento de dados no Brasil. Tá certo que é uma lei nova, que ela começou a se aplicar em 2020, teve atualizações em 2021, teve atualizações agora em 2024, mas ela tem que acompanhar toda essa legislação, a fiscalização. Porque eu digo, o Brasil, ele é um dos países onde tem o maior número de leis. Só perdendo para a Índia, onde lá tem mais legislação. Porém, a legislação em si, ela não resolve nenhum problema. Não. Sim, é a fiscalização e o que mais? Através da fiscalização, investimento em polícia. Polícia especializada. Então, teríamos que ter, além dos crimes digitais, ter uma específica em vazamento de dados. Porque as pessoas não sabem nem o que fazer às vezes, né? E é importante isso. Vamos falar daqui a pouco para o pessoal aí que está te ouvindo. Qual é a primeira coisa que tem que ser feita quando tu verificar que teve algum problema? O que tem que se fazer imediatamente? Assim. Imediatamente entrar em contato com o teu banco. Entra e com a tua operadora. Primeira coisa. Primeira coisa, entra em contato com a operadora do teu celular. Até porque, pessoal, o seu Instagram, a sua rede social, ela é obrigatoriamente vinculada a um número de telefone. E até eu vejo muitos profissionais que se julgam, se dizem, né, os blindadores. Vocês têm acompanhado isso muito, né? Como se blindar o Instagram, como se blindar. Essa possibilidade existe, que foi a criação da questão dos 2 fatores. Sim. Isso foi essa autenticação de 2 fatores, ela é muito importante, e aí eles orientam, inclusive, a tu não vincular ao teu número de celular, e sim a uma terceira, um Google Authenticator, algum terceiro, para não ficar no teu celular, senão tu vai acabar aparecendo no teu próprio celular e tu vai ficar também, né, não vai solucionar o teu problema. Então, o que eu vou dar de dica para vocês? Primeira coisa, utilizar os 2 fatores. Isso é importantíssimo. Além disso, não clicar em links e informações que não são oficiais.
tem que checar isso. Vai no site oficial, vê se aquilo é fidedigno, que aquilo é real. Os e-mails, né? Os e-mails, exatamente, porque agora a tecnologia ela tá avançando, inclusive, pro mal, né? Então eles estão fazendo perfeitamente lá a página do Banco Itaú, página exatamente como a oficial. Então é muito importante você ter essa atenção. E outra coisa, desconfiem de negócios muito vantajosos. Ai, caí num. É aquela coisa. A gente tem que desconfiar essa questão de aplicação de dinheiro. Então tem muita questão do golpe do Pix. Inclusive, quando a Carla acabou de perder o Instagram dela, uma das primeiras ações dos bandidos foi o quê? Começar a utilizar da influência dela. Então começou a usar, inclusive, através de deepfake, colocar a imagem dela falando sobre produtos da qual ela não dispunha, né? Nunca teve vendas. Vocês chegaram a fazer isso? Começaram a fazer isso, de fogão, de televisão, eu vi isso tudo, fizeram, e com ela falando. Eu não vi ela falando, eu vi só as publicações. Ela falando, eles pegavam de outra imagem de outra situação e colocavam num outro contexto, como se ela estivesse fazendo a venda de televisores. E outro golpe também foi... Caíram? Questão. Teve gente que entrou? Teve, né? Tu me falou. Depois eu vou chegar mais precisamente nisso. E teve questão também do golpe do Pix, que é aquela questão de algo muito vantajoso. Qual era a tabelinha do Pix lá que o criminoso colocou lá no caso da Carla? O cidadão fazia um Pix para ele de R$300 e ele imediatamente retornava com R$1.300. Me diz qual instituição financeira, qual banco vai fornecer esse tipo de serviço? Sim. Em nenhum lugar do mundo, né? Inclusive, né? Então, aí era assim, 300, 1.300, 600, 2.800 e assim ia. E aí teve 2 pessoas que caíram nesse golpe, que aplicaram os R$300 pensando em retornar com R$1.300. Por isso que eu digo, a pessoa ela tem que se ater a essas vantagens exacerbadas, essas coisas discrepantes do mercado. Por isso que eu digo, a pessoa que cai num golpe, não é que ela também esteja mal intencionada, não. Ela, na verdade, ela é mal informada. Então, tá aqui a nossa função, até parabenizo o podcast, de poder trazer esse fato à tona, que infelizmente aconteceu conosco. Sim. Mas assim, desconfie de algo muito vantajoso na internet. Porque geralmente é golpe. Não, hoje a gente tá desconfiando de tudo já, né? É muito difícil. Já foi a época que tinha o bilhete premiado. Agora é essa questão do retorno financeiro de aplicações aí, de forma que é inexequível pelo mercado. Isso não existe e não vai ser no Instagram que vai ter essa vantagem. O Instagram que ele não é muito bem protegido, sim, até porque ele é o mais novo, né, de todos, o Facebook e outros, o WhatsApp. Então a gente tem que dar esse crédito aí pro Instagram, mas ele tem que melhorar em muito, sim, tá? Porque ele tá deixando as pessoas... Porque vocês viram a oferta até de jogos, sim, que são ilegais no Brasil. E então, toda hora, né? Toda hora aparece. Toda hora, inclusive patrocinado pela própria plataforma. Isso é inadmissível. E aí, quando se há perdas por parte das pessoas, se entra na justiça. E aí se vai verificar o quê? Qual é a defesa do Instagram, da Meta. Eles dizem, você tem que ser mais diligente, você tem que denunciar, mas eles como se querendo colocar a culpa na vítima. E eles estão fomentando. E eles estão fomentando. Por que eles têm? Eu digo, eles têm tecnologia para investir, claro, para evitar esses jogos do tigrinho, essas questões que são contravenções penais. Não são crimes, mas são contravenções penais, que são os chamados cassinos virtuais, aonde é jogo de azar, e o jogo de azar, ele não é liberado pela nossa lei, porque ele conta, não vai contar com nenhuma inteligência, é azar. É sorte ou azar. E geralmente é para perder, né? Sim. Eu tenho uma pergunta, acho que ambos podem me ajudar. Cara, qual é o limite de liberdade de uma pessoa? Vamos falar de Instagram. Dentro do Instagram. O limite da pessoa, da liberdade vai até a liberdade do outro. Claro. Porque assim, a gente vê muita gente criando Instagram fake, sei lá, aplicando pseudo-golpes, né? Tipo, enganando pessoas por motivos A, B ou C. Isso é crime? Isso pode ser configurado como crime também? Sim.
Isso seria um Importante. estelionato. Estelionato. Seria um estelionato. E esse estelionato, ele está sendo muito bem enfrentado lá no nosso Senado, Tá. em que eles querem aumentar a pena. A pena é de 2 meses a 3 anos. E eles querem triplicar essa pena, porque é uma forma de tentar barrar um pouco pessoas que queiram entrar nesse negócio, porque num primeiro momento ele está sendo vantajoso. Uhum. Olha, por estudos que eu fiz, né, dizem que o tráfico de drogas e os crimes digitais estão parelhos na questão de Meu lucro Deus. financeiro. Então eles estão sendo quase que iguais. Sim. O tráfico de drogas, como também a questão dos crimes os crimes virtuais, né, que estão, né, sendo aí uma mazela muito grande da nossa sociedade. Não, e a gente nem chega a acompanhar, né? Quando a gente fica sabendo de um, que a gente se inteira de um, já tem um novo e assim vai. O crime de extorsão também, não sei se vocês lembram, aconteceu vários aqui em Bento também, de extorsão, eles ligavam por Fotos. vídeo É. e depois botavam uma imagem de uma pessoa nua, enfim, e depois chantageavam as pessoas. Fotos, a troca de fotos. Bom, e É. começou tudo a questão do WhatsApp também, que, ó, estou com a tua filha aqui. Sim. Isso. E também, até de Sim. ligação, né? Nossa, tem inúmeros, Sim, né? Sim. Tu já sofreu alguma tentativa, caiu em algum golpe? Sim. Eu tentei contratar uma cabana de final de semana, assim, tava um preço ótimo. Olha aí, pessoal. E aí paguei, quando eu fui ver, daí não me respondeu mais, enfim. Já aconteceu de tudo também. Tentativa, Loja de também, loja, comprei transferência. roupa e não recebi. cartão enfim. clonado no metrô. E aí tu depois fica passando e tem que cancelar o cartão. Vários já. Cara, quem nunca, eu acho, né? Quem Não nunca tem. É. E agora a gente teve bem próximo aí, que foi com a Carla, né? Que ela teve o seu Instagram, graças a Deus ficou. Aí tu me fez perguntar, como é que deve proceder quando acontecer, né? Um hackeamento de uma conta de Instagram. Então, graças a Deus, por a gente ter essas informações, a gente conseguiu deixar em posse, né, dos bandidos, dos golpistas, apenas por 2 horas. Por 2 horas. Foi pouco tempo, já deu uma baita repercussão. Já deu uma baita repercussão. Em 2 horas eles conseguiram enganar 2 pessoas. Foi o que a gente viu depois, com o passar do tempo, 2 meses, as pessoas vieram até nós, né, e disseram. Aí nós vimos que 2 acabaram caindo. Mas então foi 2 horas apenas que eles tiveram em posse, apesar da Carla e eu não realizarmos um comportamento que muitos dão pela internet, que é o quê? Que é o de derrubar a conta. A conta. Que eles dizem que não é para derrubar a conta. Só que como é que tu não vai derrubar a conta e tu vai deixar as pessoas sofrendo golpes? Sim, te expondo, né, cara? De certa Expondo forma, e né? botando em descrédito Isso. tudo aquilo que tu construiu numa vida inteira. O que é o derrubar a conta? Explica aí. É denunciar, que é o que a Meta, na sua defesa, utiliza. Quando se fala, tomou o golpe lá do Tigrinho, né? Por que não denunciou a página? Denuncia. A gente não tem. Pessoal, denunciar é o quê? Tu ir lá, apertar no botãozinho denunciar, spam, aí dizer é bullying, é crime, é alguém que você conhece e vai lá e denuncia. Isso é. Se muitas pessoas fizerem essa ação, elas conseguem derrubar a página. E graças a Deus, a Carla é uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande. E aí todos os seus seguidores se uniram e denunciaram e conseguiram derrubar a página. Porque senão a página, que acontece com muita gente, ela continua por meses. Inclusive eu tive relatos de pessoas próximas que estão há 1 ano sem o Instagram, que está em posse de pessoas ainda aplicando golpe, que daí diz, eu não vou fazer nada, eu não trabalho com isso, eu não ganho com isso, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com a Carla é como se tivesse invadido a empresa dela, né? E roubado todos os artefatos, todos os insumos que ela teria lá para vender. Ela ficou sem nada, né? Ficou sem as informações dela, sem poder se comunicar com seus familiares. Então foi algo muito, muito pesado para ela. Ela sofreu muito. Inclusive, ela tem dificuldade até de falar sobre isso. Inclusive, ela gostaria de estar aqui hoje falando, mas ela disse que não está preparada ainda para falar sobre isso. Que é algo que dói muito nela. Inclusive, ela sente muito pavor. Ontem ela recebeu que suspeitaram que seria ela que estava no Instagram dela. Então ela tem que fazer uma nova apelação. Sim. E isso ela
já ficou toda arrepiada. Aham. Ricardo, vou perder meu Instagram. Aí ela fez toda lá, faz uma Verificação. selfie, né, apelação, e mandou e eles liberaram imediatamente. Mas tu imagina, toda vez que ela tiver que fazer Tudo de isso, novo. imagina o sofrimento Uhum. que essa pessoa tem de pensar que vai perder todo o seu trabalho, tudo que ela construiu por anos, toda a confiabilidade que ela tem, né? Sim. Porque a gente trabalha muito no meio digital com a confiança da empresa. Então, tu tem a tua empresa, se invadirem como vocês também disseram que possivelmente tentaram invadir aqui, Sim, pode se abrir, do- vocês imaginem depois, com esses golpes, com tudo, o descrédito das pessoas, até inclusive a repulsa quando verem a marca de vocês, Uhum. e sendo que não é culpa, e sim Não. do provedor, do sistema, Sim. e isso vai pesar quando a pessoa lembrar. Inclusive tem uma pesquisa também, que eu acompanhei no Senado, que essas empresas que são corrompidas, que são hackeadas, elas perdem em credibilidade 50%. Elas diminuem Não, com certeza. a possibilidade de negociar com elas novamente em 50%. Cai pela metade Sim, o seu score, digamos o assim. seu score É. de atendimento, confiabilidade. de confiabilidade. Isso, para uma empresa, Não. vocês que são empresários sabem muito melhor que eu, que é algo devastador. Sim. E existe alguma empresa que foi, tipo Instagram, Facebook, não sei se tu pesquisou, que foi multada, que foi A responsabilizada? Uber. A Uber. A Uber foi o primeiro caso bilionário que aconteceu, que foi uma condenação muito grande por vazamento de dados. Entendi. E outra foi uma digital influencer, né, de São Paulo, que teve também a perda da sua conta, mas ela em si teve uma indenização baixa. Ela teve uma indenização de 20 mil reais. Porém, a Meta não cumpriu com a decisão judicial. E aí ela teve que recorrer até o Superior Tribunal de Justiça, pro STJ, e lá, em repercussão geral, ela conseguiu, por descumprimento de mais de 137 dias, o valor de 237 mil reais por descumprimento de decisão judicial por parte da Meta. Então não foi o dano em si que gerou Foi a multa. esse algo mais... Foi a multa substância. diária? Foi a questão do descumprimento da multa. A multa diária. Descumprimento, e aí o STJ, por esses mais de 100 dias, né, descumprindo a decisão judicial, eles aplicaram e ela teve, né, esse ganho com mais... Advogado gosta, né? Quando não cumpre a multa diária. Importante, né, porque você tem que pedir, advogado tem que pedir. Apesar de nós sabermos como é a questão de direito do consumidor, nós temos a questão de pedir a inversão do ônus da prova, né? Uhum. Então, o artigo 6º lá, o inciso 7º, tem a possibilidade, por trabalhar com questão de hipossuficiência, por vulnerabilidade. Então, aí, por que é hipossuficiência? O fato do consumidor, ele não ter o conhecimento das leis, ele não ter o conhecimento do mercado, ele não ter um contador para fazer um cálculo, para fazer algo que dê uma baliza para ele melhor, ele tem essa chamada hipossuficiência, ele está em desvantagem em relação ao empreendedor. Por isso que quando há uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para equilibrar uma relação que quando ela já começa em desnível. Então o Instagram, por uma empresa milionária, né, bilionária, né, que tem um faturamento altíssimo, é óbvio que ela está em vantagem em relação a a Lu, e por isso que no Brasil nós temos o Código de Defesa do Consumidor que vai equilibrar, ele vai reconhecer, não, o Ricardo, por não ter conhecimento na tecnologia, apesar de ter conhecimento jurídico, ele não tem conhecimento da tecnologia, não conhece o mercado, nós vamos oferecer o quê? A inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Na regra do direito brasileiro, quem alega algo tem que provar. Mas em se tratando em direito consumidor, quem alega não precisa provar. Quem vai ter que provar é a parte contrária. Então, é o Instagram, é a Meta que tem que provar que eu passei a minha senha para alguém, que eu fui lá na TIM ou na Oi e fiz a troca do chip. Então, isso, questão probatória, é o que decide num processo. Então, nada mais justo que
o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, que trabalha com os direitos básicos do consumidor. Então, você que está me acompanhando aí, peguem o artigo 6º do direito do consumidor, lá vão ter os direitos básicos do consumidor. E ali, você com certeza vai conseguir fundamentar uma boa petição e vai conseguir a condenação dessas empresas que são poderosas aí em relação a nós, meros consumidores. E, cara, demorou muito esse processo para ter de volta a conta, porque tu falou que eles ficaram 2 horas em posse da conta, né? Vocês fizeram algo diretamente com a Meta para fazer esse bloqueio, e quanto tempo demorou? Tanto pra Carla quanto pro teu Instagram. Porque assim, Olha, pra mim é algo... Cara, eu não sei, tu falou o que fazer, mas eu não saberia como começar, né? Tipo, bom, agora recapitulando. Como a gente começou? Primeira coisa que a gente fez, a gente entrou em contato com a TIM, no caso. tá, com a operadora. Com a operadora. E a TIM, sabendo que isso já existe, esse problema, Sim, acontece em centenas Eles- por dia. eles nos orientaram em bloquear, né, o chip imediatamente e entrar em contato com a nossa instituição bancária. E aí foi feito isso. Bloqueamos a conta e também do banco. Primeiro procedimento. Tá. Sem nada a ver com o Instagram, continuava em posse dos caras. Continuava em posse dos caras. E aí nisso, tentar a comunicação. Como a Carla é verificada, se achou que ela teria alguma vantagem nesse sentido. Mas infelizmente, pessoal, não há essa vantagem. Vai esperar o mesmo tempo que qualquer outro mortal. Pra verificar tem que mandar foto, Tem que fazer passaporte, é cheio de frescura, né? Só que infelizmente quando há casos assim de fraude, não adianta pra nada. Então a gente caiu na mesma situação. Então que os seguidores dizem, mas ela é verificada, consegue falar com alguém lá. Sim, mas entra numa lista de espera com tantos outros que de repente não é o problema de crime, é um outro problema lá pessoal, né? Um bloqueio temporário, vai entrar e vai ficar na espera, vai conversar com alguém, tudo bem, beleza, com alguém físico, mas não vai ter nenhuma preferência. Então a gente ficou naquela situação. Não consegui comunicação com a empresa que tá com o problema, né? Que no caso é o Instagram. Então a gente se sente muito vulnerável ali. Ali a gente vê como a gente é pequeno perto do problema. E agora, o que a gente vai fazer? Sim, com conhecimento jurídico, imagina uma pessoa que... Aí o que a gente fez? Judiciário. É a única forma desses caras se mexerem, é o judiciário. Tá, mas o Instagram, 2 horas ficou em posse dos caras. Vocês fizeram o que exatamente pra... Denunciamos. E aí a Carla pediu, através do meu Instagram e do Instagram da Laurinha, a gente fez os vídeos, até vocês podem ir no nosso feed ali e verificar, a Laurinha pedindo, dizendo, por favor, não é a minha mãe que tá vendendo as coisas. E ela não tá fazendo aplicação de Pix, não tá fazendo nada disso. Não caiam, isso é golpe. Ela foi hackeada. E aí a gente começou a disparar isso no meu Instagram e no da Laura. E isso sensibilizou as pessoas e as pessoas começaram a denunciar. E aí, graças a Deus, em 2 horas conseguiram derrubar. Aí mas é que ela tem uma rede de relacionamento. Ela tem uma rede mas sabe o que é foda? Outro dia eu postei... Só que uma pessoa que não faz tem uma denúncia, muitos seguidores, ela não vai conseguir derrubar. Tanto que tem uma amiga minha que tá há 4 meses com o Instagram em posse de bandidos. O que dá mais raiva é assim, ó. Outro dia eu fiz o Instagram não faz nada. Eu fiz um comentário político, que não foi nem um pouco invasivo a nada, e me bloquearam por uma semana. De opinião, é um absurdo. Uma semana, o Rodrigo até prova, né? Bom, mas daí nós entraríamos em outro assunto. Não, mas a questão é assim, ó, em segundos. Por que eles não têm essa mesma agilidade? Por isso que eu digo, eles têm tecnologia pra isso, mas eles não têm interesse. Exato. Tanto que eles não têm interesse nesse bloqueio do Tigrinho, não tem interesse porque eles ganham com isso, a gente sabe, e também não tem o interesse nessa questão das operadoras. Por quê? Até porque eles devem ter um acerto com as operadoras. Porque para se vincular a uma rede social, tu tem que linkar obrigatoriamente o quê? Isso é uma venda casada. Ou seja, tu tem que ter uma linha telefônica, tu tem que ter um telefone celular, tem que estar vinculado a alguma operadora. Então é algo que eles estão em conluio. Por isso que eles têm responsabilidade solidária pelo artigo 14 do CDC, responsabilidade objetiva, em que não se precisa provar a culpa, não precisa demonstrar só o prejuízo. Só o prejuízo. Então é isso que tem que ficar bem claro para quem está nos vendo aqui, nos ouvindo, que tu tem que procurar a justiça, porque daí só a justiça vai conseguir. Tu pergunta se é rápido, não é tão rápido. Quanto tempo demorou para você? Não é tão rápido por quê? Isso que a gente pediu uma liminar, que é uma antecipação de tutela, que tu analisa o mérito. O que é uma petição liminar? O magistrado ele vai pegar a tua petição e ele só vai ler
o pedido que é o mais imediato, que é o quê? É o reestabelecimento de urgência da tua rede social. E aí tu vai ver qual é o motivo. Se é um dano irreparável, se por um acaso o magistrado ele te conceder e depois eu consigo desfazer, eu consigo depois para assegurar o meu erro, porque o magistrado ele pode errar, ele pode ler rápido demais, pode decidir rápido demais, e ele pode voltar, ele pode ter a reversibilidade da decisão. Se ele vê a possibilidade de que ele pode reverter, daí sim ele vai ter mais força para dar aquele pedido. É que, na verdade, também vai ser baseada em toda uma informação, né? Não é um mero pedido, né? Porque nem eu falei, a gente tem que provar o prejuízo, tem que... Boletim de ocorrência, tem que demonstrar uma série de requisitos para concessão. Não é algo assim tão claro e evidente. Apesar de, graças a Deus, a gente conseguir ter feito os prints e as pessoas nos ajudavam, entende? Então o seguidor da Carla, ele fazia questão de fazer o print e mandar para mim, para juntar no processo. Então foi facilitado pelos seguidores da Carla, que são bem ativos, que são bem proativos. Também se torna comum, né? Os juízes acabam sabendo que isso é um crime comum, então quando ele vê isso, ele sabe que é mais um fato, né? E tem uma outra peculiaridade que é bem interessante, é da possibilidade de aonde se ajuizar a ação. Importante. Isso é muito importante. A ação, tanto para restabelecer o Instagram, quanto para se obter um dano moral, que foi eu te pergunto isso. Um dano em ré ipsa, que é um dano que ele decorre da coisa, já ele não precisa ser provado. Ele tem duas possibilidades. Pelo Código de Processo Civil, a competência do lugar do juiz para julgar é de quem? É de onde aconteceu o fato. É de onde aconteceu o fato. Então, o fato aconteceu aonde? Quando se trata de internet, ele é algo muito vago. Então abre uma possibilidade de uma outra competência, que é a competência de domicílio do consumidor. Sim, porque tu pode estar com o telefone em qualquer local, né, quando acontece. Exatamente. E também no Código de Processo Civil é o lugar da empresa. É o lugar da empresa. Então, no caso, seria São Paulo. Então, nós tínhamos, na verdade, duas possibilidades. Ou entrar com a demanda em São Paulo, ou entrar no Rio Grande do Sul. E por escolha, com base em jurisprudência, nós optamos por entrar em São Paulo. São Paulo. Porque lá há mais casos, há uma informação maior por parte dos magistrados, há uma tradição maior. Inclusive eu estava vindo para cá e estava ouvindo que estava acontecendo um hackeamento, né? Olha só, olha o absurdo, que é o chamado, eu estava vendo aqui que eu achei interessantíssimo falar com você, é o hacker móvel nas ruas de São Paulo. Então, um cidadão foi preso ontem, andando pelas ruas de São Paulo, mandando SMS para pessoas próximas que estavam do carro dele. Então, ele ficava parado lá na Avenida Paulista, um monte de carro, e ele mandava SMS de uma operadora pirata, que ela conseguia desconectar ele da própria operadora dele, para ele pescar dados sensíveis dessas pessoas. Aí elas pegaram, por troca de brindes, de viagens, as pessoas informavam para eles dados, CPF, nome. Que loucura, cara. Era um hackeamento móvel. Então tu imagina, né? Eu vi um outro dia que eles passavam com a maquininha. Exatamente, a cara tava falando comigo. Passando a maquininha nas pessoas por aproximação, né? Tu vai ali. Só que, cara, eu preciso autenticar pra poder passar. Eu não sei como é que eles fazem. E outros chegando nas empresas e trocando também a máquina e botando a máquina de cartão e as pessoas tudo passando depois de chegar no final lá. No aeroporto também, né? Fazem muita... Metrô, eles mexem no sistema e trocam pra aproximação. Não tem explicação. Então, o Brasil é um país que ele é muito... o brasileiro, ele é muito engenhoso. E tanto pro lado bom, né? Nós temos várias coisas ideias do brasileiro que são ótimas, mas também pro lado ruim, nós temos isso, né? É que quanto mais avança... É um povo criativo. Quanto mais avança a tecnologia pro bem, aumenta, né? Avança pro mal também, não adianta. E, cara, como tu enxerga o futuro dessa legislação para os crimes digitais? Porque hoje eu ainda acho que é muito deficiente aqui no Brasil. Não sei como é que também é nos outros países, mas como é, não sei se tu tem essa informação, Ricardo, e como é que tu entende que vai avançar aqui no Brasil? Porque eu ainda sinto essa impunidade, é aquilo que a gente falava, da pessoa que tá por trás, cara, não vai acontecer nada com ela.
né? Acho que, sei lá, quase 100% dos casos a pessoa física não é responsabilizada, né? É aquilo que a gente volta a frisar, é a questão da fiscalização. Não é mais legislação, é mais fiscalização. E para ter uma fiscalização boa, nós temos que ter uma polícia muito bem especializada, preparada e equipada, né, com aparelhos que afiram isso, né, com maior rapidez, e que a gente não fique na mão desses bandidos aí, que tem também os hackers do lado ruim, mas também tem os hackers do lado bom também, para fazer também essa contraposição aí, e que a gente possa chegar no problema, tocar no problema mesmo, que é o malfeitor, que é o criminoso. E não só no meio em que ele se esconde, né? Que é a empresa, né? Ele se esconde através das empresas. Hoje tem essa questão também, ela acaba sendo entre vários países, né? Às vezes o golpe vem de fora. E existe uma integração hoje do judiciário brasileiro com outros países. Muito bom ter falado isso. A própria LGPD, ela tem essa previsão da transmissão de dados internacionais. Que nós temos aqui empresas, né, multinacionais que são de fora e elas trabalham o quê? Com informações de pessoas brasileiras. Então há essa responsabilização. Tanto que essa lei, ela foi uma determinação quase que para a vida econômica do Brasil. Foi uma imposição que a União Europeia fez para o Brasil, como para os outros países, porque não se podia mais se permitir que tu ia negociar com uma empresa e instalar uma empresa num país onde não tem responsabilidade com os dados. Lei, né, de dados. Porque se vaza aqui, a responsabilidade é deles lá. Então, como há um acordo, se vazar aqui, tanto é problema para os brasileiros quanto também para a empresa estrangeira. Então, como tinha lá, não podia ser só eles penalizados. Porque se acontecesse um vazamento aqui, só quem ia ser penalizado seria, por exemplo, uma empresa alemã. Mas ela tá. Então, se uma empresa alemã fosse negociar com uma empresa brasileira e vazassem os dados aqui no Brasil, quem pagaria a multa apenas e seria condenado apenas a Alemanha. E o Brasil, a empresa brasileira passaria incólume, passaria sem nenhuma pena. Então é algo que é injusto, né? E aí o Brasil não teria também preocupação, venderia os dados aqui e ainda quem ia pagar a conta seriam os alemães, né? Então houve a necessidade de criar essa Lei Geral de Proteção de Dados para que tanto o Brasil quanto a Alemanha ou qualquer outro país que fosse negociar com ela ficasse protegido e ambos tivessem que dividir, né, as despesas com esse vazamento, com esse crime. Caso hoje a gente tivesse a possibilidade de ter a condenação de alguém, né? Identificou, teve processo plenamente penal, possível. Tá. Qual que é a pena hoje? Ela é de reclusão? A pena de reclusão seria o estelionato. 4 a 8 anos. Exatamente, seria o estelionato. E agora se está se criando, né, quer se criar essa questão do estelionato virtual, aonde a pena, por questão dela ter uma repercussão muito maior, né, tanto nos seus efeitos como nos seus danos, seria até triplicada essa questão do estelionato virtual. Mas só pra deixar claro, né? Deixar claro. Prisão. Na prisão. Não, digo da prisão. Da prisão da pessoa, do meliante, do criminoso, que é muito difícil. Sim, quase que impossível no momento agora, né? É, muito poucos casos. Eu tenho um amigo que é delegado e a gente falava sobre isso outro dia e ele falou, cara, é difícil chegar na pessoa. E pra ele geralmente não chega, né? Não, tipo, tem muitas denúncias, mas não chega no E teria como saber. E tem muita gente... Teria como saber, teria como averiguar isso, só que não há o que? O interesse. É que eu acho que tem tanta... Vamos lá. E outra, né? não tá entrando no cálculo das empresas. Talvez agora com essa LGPD comece a entrar. Como as penas são muito altas, o empresário vai se dar conta que ele vai ter que ter esse cálculo para ele poder repassar até para o consumidor e alguém vai ter que pagar essa conta. E essa conta vai existir. Mas no momento que ela não é cobrada, em que as pessoas... Então você, consumidor, que foi lesado, que sofreu esse golpe digital, você não pode ficar quieto e aguentar isso. Porque isso vai refletir em outras esferas do nosso Estado. Inclusive na saúde pública. Tanto que isso é caso de saúde, né? Vocês não têm noção o que isso pode desencadear numa pessoa. Eu sei porque eu tive isso em casa com a Carla, que ela teve uma questão de ansiedade, uma questão, inclusive, que baixou a imunidade dela. Inclusive, ela foi parar, inclusive, na UTI. Sim, foi fazer um procedimento, né, algo que era simples, mas por ter baixado a imunidade dela, por essas questões de ela perder a profissão dela, ela não poder exercer a profissão dela.
e não saber quando que ela iria voltar, porque não houve nenhuma informação por parte da Meta, por parte do Instagram, se ela teria como rever isso novamente. Então se teve que entrar na justiça e aguardar mais ou menos uma semana para que isso acontecesse. Então uma semana foi o prazo que demorou para o juiz poder, né, avaliar todos os requisitos lá da liminar para se dar o deferimento dessa liminar, né? E aí foi informado a Meta, que aí cumpriu, depois de uma semana, essa reestabelecimento da rede social dela. Tu sabe que tu falou que, em relação à lei LGPD, que as empresas vão sentir financeiramente, né? É que a lei, na verdade, ela é relativamente jovem. Ela é de 2018. Sim. Né? E a gente sabe que os processos judiciais duram anos. Exatamente. Né? Então, ela é relativamente jovem. As empresas grandes ainda não sentiram o baque. Então não entrou no cálculo ainda. Quando entrar no cálculo, eu tenho certeza que aí vai começar a aparecer realmente os criminosos. Aí eles vão ter um interesse. Porque até então as pessoas não entram na justiça, deixa assim. Resolvem com a própria empresa. Resolvem com a própria empresa, direto, deixa assim. Mas agora, no momento que muitas pessoas, estão sendo muitas pessoas, começar a bater a porta do judiciário e começar a chegar às condenações, né, com trânsito em julgado, onde vai ter que pagar, aí eu acredito que a nossa legislação, ela vai se fazer valer e aí a gente vai chegar nos criminosos de uma forma mais eficaz. Né? Mais cuidado. Cara, em termos de prevenção, tu falou do Senado, algumas políticas públicas que estão andando, tem muita coisa caminhando, o que tem de importante que tu acha que vai ajudar? O que eu acho importante é a questão do judiciário, dos julgamentos, de ter uma preferência, de uma agilidade, né? Tem políticas andando com relação a isso? Tem a questão do encrudecimento das penas, né? Então há também essa, que é uma forma de um pouco desmotivar, né? E dizer que o crime não compensa, né? Porque até agora, com o que está acontecendo aí, ele está compensando, né? Sim. E é isso que não pode acontecer no Brasil, em que a pessoa, ao entrar nesse negócio, ela acha que é rentável. Coloquem lá no cálculo, olha, se eu for preso, se eu cair, se eu não... Aí a gente não pode ficar, né, essa escolha aí. A gente tem que tentar ter uma política pública de poder ser o mais antipático possível com essa prática, porque ela dá reflexo, inclusive, na nossa saúde, né? Na saúde, então vai ocasionar mais um problema, que é a questão da nossa saúde, que já não é a melhor do mundo, né? Vai ter esse problema aí, pessoas com ansiedade, pessoas com problemas, né, relacionados à parte emocional. A gente falou antes dos jovens, né? Muitas meninas jovens que sofrem vazamento de fotos íntimas, vídeos, enfim, né? E tem causado um número assustador de suicídios. Exatamente, a questão do revanchismo, né, que eles falam, né, que é a questão, né, do ex-namorado. Isso, infelizmente, é algo que, graças a Deus, com o encrudecimento das penas, houve uma certa redução nesses casos, né, porque logo assim de início foi uma coisa bem preocupante e que ocasionou muitas mortes, né, de jovens, principalmente de lacerar uma vida, né, de a pessoa ter que se mudar de um país, se mudar de uma cidade, né, por causa de uma situação tão triste, né, que é uma questão que fere a intimidade das pessoas, né? Que é algo que, assim, é algo que é muito cruel e covarde por parte dessas pessoas que fazem esse tipo de questão aí, de crime. Sentar ao vivo é muito mais fácil, né? Ricardo, vamos falar um pouquinho, assim, tipo, em relação à Carla, né? Que a Carla hoje ela é uma influenciadora, né? E daí, a gente falou da responsabilidade das empresas, né, dos crimes, enfim. E quando se trata de influenciador, qual é a responsabilidade quando o próprio perfil dela, né, acaba sendo utilizado para esses golpes e as pessoas são prejudicadas efetivamente? Excelente pergunta. Até a forma com que a gente procedeu quando sofreu esse golpe foi nessa preocupação da responsabilidade que o influencer tem que ter na rede social.
Então, o influencer, ao apresentar um serviço, ao demonstrar um trabalho na sua rede social, ele tem a responsabilidade, claro que não é uma responsabilidade objetiva, né? É uma responsabilidade... Claro, tem que provar, até porque é variável isso, né? A gente trabalha muito, por exemplo, com restaurantes, né? Então tem um dia que a gente vai lá e, de repente, a experiência nossa é maravilhosa. No outro dia, são pessoas, às vezes, geralmente não é a mesma coisa. Mas a gente tem o quê? A gente tem um padrão, né? Onde mais se tem questões boas do que ruins, a gente vai lá e dá o nosso aval, a nossa chancela, o nosso apoio, a nossa divulgação, né? Mas agora, no momento que tu faz isso de má fé, aonde tu não avalia realmente o lugar e simplesmente faz uma permuta, faz uma troca por interesse pessoal, por questão financeira, isso sim é algo, tem que ser provado, é claro, mas é algo que é responsabilidade do próprio influencer. Então a responsabilidade civil, no caso, por danos, o influencer tem. E tem, inclusive, penal. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, em golpes, em questão de golpes, né, virtuais, nós temos a questão do jogo do tigrinho, que é um jogo de azar. E jogo de azar, no Brasil, ele é uma contravenção penal que está prevista no Decreto-Lei 3688, em que, no seu artigo 50, que fala que não é possível a divulgação ou a apresentação de jogos de azar no Brasil. No momento que eu, influencer, jogo, mostra inclusive, e há notícias disso, que esses jogos do tigrinho é feito para perder. Tu vai e perde. Só que eles fazem um sistema lá e demonstram ganhando. E aí mandam para o influencer, aí o influencer com o seu celular fica jogando, e aí ele fica ganhando. E aí ele, o que ele vai fazer? Incentiva, induz e instiga o quê? A pessoas jogarem. Então, eu tenho lá 300 mil, 1 milhão de seguidores, e aí eu apresento padrão de vida elevado, como muitos apresentam, que muitas vezes são bancados por essas redes. Claro. Então, eu já vi digital influencer, dizer assim, ó, vou jogar o tigrinho e vou levar a minha esposa para jantar no Copipi, sei lá, vou viajar para as Maldivas jogando tigrinho. Sim, totalmente enganosa. Totalmente enganosa. Então, o que eu tô falando para ti, até tu identificou um outro crime, que é um crime contra a ordem econômica, contra o consumidor, que é o da propaganda enganosa. Então nós temos várias legislações que entram a crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor, contravenção penal do artigo 50 que eu falei para vocês. Então tudo isso dá provas de que pode pessoalmente o influencer ser responsabilizado. Claro que isso vai partir de uma denúncia, que pode ser feita até inclusive por policiais que estão assistindo uma rede social e podem, ou até um cidadão, que lá, se nós pegarmos o artigo 312 do nosso Código Penal, que nós podemos prender qualquer um em flagrante. Então, qualquer um do povo pode fazer denúncia ou pode prender alguém em flagrante. Eu digo sempre para meus alunos, não recomendo. Se nem a polícia consegue fazer isso, não vai querer dar de super-homem, né? Sim. Ir lá e tomar um tiro ou se indispor com alguém. Então, é muito complicado isso, mas que há possibilidade e há meios de responsabilizar um influencer, tanto penal quanto civilmente, e já há previsão nos estatutos jurídicos do nosso Brasil. Mas vamos lá, cara, a gente tem as bets todas, né, que tu, aposta, dentro da bet tem a aposta em jogo, aposta no tigrinho, aposta... E tem as leis, tem a lei agora. Foi aprovada há pouco a lei da bets, em que ela regulariza essa questão. Inclusive o jogo do tigrinho pode vir a ser regularizado. Está dentro das bets. Ele ainda não entra, porque ele não tem os requisitos. A bet é diferente porque ela não seria um jogo de azar. Porque quando trata de aposta, assim, com jogo de futebol, não é tanto... Tem a sorte, o azar, mas tem a questão de tu entender de futebol. Mas o por exemplo, tá lá dentro, a tua chance de acertar o aposta no jogo é bem maior que da Lu, provavelmente. A não ser que ela goste tanto de futebol. Não tem como ser manipulado, por né? exemplo, não tem como ser... E ainda tem outra previsão, que é a previsão do ganho. Sim. No jogo do tigrinho, tu não sabe quanto vai ganhar. Se vai ganhar 1 milhão, tu nunca vai ganhar nada, né? Mas teria que ter uma previsão, ó. Tu pode ganhar R$300, pode ganhar... Não, ali tu não sabe, tu pode ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sabe? Eles não têm algo específico. Ali tem um prêmio. O prêmio é de tantos reais, com acumulado. Então aí ele é regularizado. Então essa lei das bets, ela regularizou. Claro que aí tem uma questão que
Tem coisas que não foram regularizadas Por ainda. exemplo, dentro de uma bet que eu participo aqui tem o jogo do Tigrinho. Lá dentro. Pois é. Tá? Olha aí. Só que aí, ao mesmo tempo, nós temos clubes de futebol com o negócio estampado. A gente tem um monte de influencer divulgando tudo isso. E há muito tempo, né? Eu não entendo, tipo, legalmente isso pode, porque tem essa lei da bet, mas dentro da bet tem o jogo do Tigrinho. Pois é. Aí, Como é que é essa parada aí? Porque Mas isso aí isso é uma coisa da plataforma que vai. Se ela tá sediando isso e dando o jogo do Tigrinho, comparando com a Bet, isso aí é uma ilegalidade. E ela pode ser responsabilizada sim. Eu não tinha esse conhecimento. Sim. Eu não tinha esse conhecimento. Então é algo que pode ser denunciável. Inclusive o que eu ganhei nas após o jogo eu perdi no Tigrinho. Então, isso aí, ó, é algo que não pode. Que nem isso não pode, nem pela lei das bets, que foi aprovada já, que já está sancionada, e essa questão do Tigrinho, ela não foi regularizada. Tem um projeto de regularizar o jogo do Tigrinho, mas aí vai ter que ter modificações. Não do jeito que está, ele é jogo de azar e legal. É como se fosse um cassino online. Exato. E ele não é previsto na nossa legislação. A Bets agora ela foi regularizada e pode se enquadrar. Agora o jogo do Tigrinho não. Se tem nessa plataforma o jogo Tigrinho, isso tá ilegal. Isso deve ser além das apostas, denunciado. Tu pode ir lá dentro buscar qualquer tipo de jogo. E tem os jogos de aposta, tem tudo que absurdo. Tipo. Isso é uma bem famosa. Mas o cerco tá fechando, né? Existem investigações, agora recentemente teve um caso mais famoso aí, o caso da Deolane, né? Que ela foi presa, gerou... Tivemos a investigação do Gustavo Lima também, né? Gerou comoção dos seguidores, enfim. E o que tu acha que vai acontecer no caso dela, por exemplo? Eu acho que o caso dela é bem complicado, né? Até porque é aquela coisa, aquela ostentação, aquilo tudo que ela faz, né? Que faz parte do espetáculo dela e que é a razão da maioria dos seguidores que ela tem, né? Isso, com certeza, eu acredito que ela tenha culpa e que ela tem que ser julgada como qualquer um de nós. E é isso que eu espero também, tanto apesar de admirar o Gustavo Lima, gostar da música dele, mas as pessoas têm que ser julgadas com imparcialidade, não com amor, né? Isso que a gente sabe da comoção do pessoal, né? Que as pessoas têm essas paixões. Né? Eu tenho, o próprio magistrado vai ter, o desembargador, mas isso na hora da decisão, ela não vai ser levada em conta, tenho certeza disso. A gente não mencionou outro crime ainda que essas empresas são investigadas também, questão de lavagem de dinheiro, né? Exatamente, isso que eu não cheguei. Eu ia começar a falar, mas é tanto crime. Eu falei do crime contra a ordem tributária, eu falei do crime do consumidor, eu falei de contravenção penal e faltou da lei da organização criminosa e lavagem de dinheiro, que é mais especificamente isso que a Deolane tá sendo investigada, né? Então, é a questão da lavagem de dinheiro, que é um crime que é bem antigo, que lá de 1990, já se tem ideia, começou muito com a questão do tráfico de drogas, por isso que eu digo, o tráfico de drogas e os crimes digitais, eles andam muito próximo na questão da lucratividade. Com certeza. E com certeza agora a gente vai criar mecanismos para poder cada vez mais aumentar a pena e ter uma investigação mais especializada em relação a esses crimes aí, que já estão chamando atenção no mundo, porque tendo em vista que nós somos o primeiro top 1 nos crimes digitais. Muito bom, doutor Ricardo. Muito obrigado, Tchê, pelo teu tempo, né, pela conversa, pelo conhecimento, né, Lúcia, que nos passou hoje. A gente quer agradecer mesmo pela eu acho que é uma baita contribuição, né, para quem vai assistir o podcast, enfim. Para saber o que fazer, né? É o que a gente falou, todo mundo já passou, vai passar. Né? Então, eu acho que essas informações são extremamente valiosas. E eu te digo, eu não saberia o que fazer, tá? Agora eu já tenho um norte. Se acontecesse isso comigo, do que fazer. Como tu falou, as pessoas, por não terem esse conhecimento, fica com a conta e um abraço e abrem outra conta, né? Gostaria muito de agradecer esse espaço aí. É muito importante, uma responsabilidade muito grande, né, em poder estar informando a todos os consumidores, ao nosso povo de Bento Gonçalves, ao qual tenho um carinho muito especial, aonde eu desempenho meu mistério aqui como procurador do município, e é um prazer sempre estar à disposição de vocês, poder estar ajudando a comunidade, informando a todos. Forte abraço, fiquem com Deus, e até uma próxima oportunidade. Lembrando que a Carla, com certeza, está só aguardando ela se recuperar, porque ela teve um abalo muito grande com essa questão desse golpe que ela sofreu. É e que bom que ela né? não causou prejuízo a mais pessoas,
somente foram Sim. 2 que já foram Conseguiram resolvidos, rapidamente, né? É, Rapidamente solucionar. rapidamente solucionar. Agradecer aos seguidores da Carla por, Não, a gente vai por essa parceria pra de estarem lá e derrubarem o pra Instagram contar dela. a experiência dela, né? Que foi como foi ela, que foi diretamente atingida, né? Pra ela contar tudo o que ela Eu dei vivenciou. uma passagem como profissional, mas claro que um pouquinho também de Claro. sentimento, porque a gente não é de ferro, a gente acaba se envolvendo, Sim. tá todo dia com ela, Mas o teu também sabe foi, do né? trabalho, o meu também foi. O do Ricardo também. Só que o meu foi numa situação diferente. O meu, na verdade, foi uma questão de como a gente tá falando, quais os mecanismos que o Instagram ele tá começando a mudar a política dele e barrar o máximo de ações. Então, se eu mudar alguma coisa aqui, o Instagram vai abrir um alerta para ele. E aí ele entendeu que alguma ação que eu tive não se conformou com as diretrizes do Instagram, da política de... Só que quais são essas diretrizes? Não tem essas diretrizes. Não tem. E isso também fere o direito de informação que está lá previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que são os direitos dos consumidores, em que tem esse direito de informação. Por quê? Qual é essa política? O que foi violado? Que não foi apresentado. E aí eu que vou ter que apresentar isso? Não. A inversão donos da prova, quem vai ter que fazer isso vai ser o Instagram. Isso será cenas para os próximos capítulos. Aí, próximo processo que é o meu aí, tá em andamento. Muito bom, obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito bom.